possamos enfrentar no nosso dia a dia essa diferença do relacionamento, tem que existir o amor de Deus. E nós vemos que mesmo assim, em nosso meio, onde nós dizemos que temos esse amor, que buscamos através da palavra, através do relacionamento com os outros, vê que tem ainda muitos irmãos que não suportam a diferença do relacionamento e desfaz aquilo que ele um dia jurou diante de Deus, que era unidos para sempre. Que poderiam acontecer o que acontecesse, mas que eles estariam caminhando até que a morte os separe. É isso que nós pedimos a Deus e colocamos diante dele. E falamos um para o outro no momento exato. Que nós fomos fazer o possível para chegarmos até o final juntos. Para lutarmos para que nada disso venha a acontecer. Nada venha a impedir de nós quebrarmos o nosso juramento do nosso dia a dia. Aí nós dizemos, pensamos, é difícil. Tudo é difícil quando você pensa que você é um ser humano, que você é uma pessoa cheia de defeito, que você quer fazer o bem, que cada um de nós, por mais que os outros pensem que nós somos ruins pelas nossas atitudes, pela nossa palavra, sabemos que cada um de nós, tentamos fazer o melhor no nosso dia a dia. Mesmo aquele que você acha que é o mais perverso, para ele está tentando fazer o melhor para alguém. Porque mesmo assim ele acha que ele ama alguém e ele tenta fazer com que isso seja da sua maneira. Mas como nós lemos aqui em Coríntios, nós lutamos, contra essa guerra entre nós. Nós lutamos no nosso interior essa guerra para que possamos desfrutar das bênçãos que Deus tem preparadas no nosso dia a dia. É difícil, mais uma vez, para nós que estamos casados e para vocês que ainda vão casar. Dizem que é fácil porque está começando, E eu poderia dizer que é fácil também para mim que já estou há muito tempo na caminhada, mas não é. Tudo é difícil. Talvez assim, vocês olhem para um, para outro, a gente pode olhar para alguns que são mais velhos do que nós e possamos dizer, poxa, eles conseguiram, Eles venceram, eles estão lutando, por isso que eles continuam. Eles não têm mais problema, já está tudo certinho, já está tudo ajustado, mas não está, porque a guerra continua. Não existe nada que possa impedir, a nossa caminhada, se não seja aqueles que são nossos inimigos. E os nossos inimigos, eles só vai parar quando não puder mais fazer nada contra nós. E isso só pode ser na morte, porque enquanto estivermos vivos, sempre terá um inimigo lutando contra nós, tentando desfazer aquilo que nós prometemos diante de Deus e diante de nós mesmos. Então é o amor, não esse amor que a gente declara, esse amor que a gente tanto diz aí, cantado em versos e prosas, que bate o coração, que faz tanta coisa, que a gente vê em filmes, tudo se ajustando, indo lá no fim do mundo, desfazendo tudo, daqui a pouco está todo mundo juntinho e felizes para sempre. Não, esse amor existe um pouquinho, claro, mas é o amor de Deus que preenche para que esse amor supere e vença. Então por isso que nós não podemos deixar de lutarmos contra aquilo que o mundo fala, contra aquilo que o mundo determina, E a cada dia que o mundo evolui, ele quer determinar suas regras. E nós estamos aqui para nos defendermos com a legislação de Deus, que está escrito nos 66 livros que tem em nossas mãos. E se nós não estivermos lendo ele, estivermos baseados nele, claro que a nossa casa vai ruir. E esse amor, cantado em prosa e verso, não vai aguentar.
não vai poder sustentar até lá, até onde nós queremos chegar, né? Até a presença de Deus ou até que a morte nos separe no nosso dia a dia. Então é esse amor que precisa ser recheado entre nós, para que nós possamos vencer essas diferenças que existem, é normal em cada um. Em cada um que nós nos unimos diante de Deus. Aí vamos pensar, será que fui eu que escolhi? Será que foi Deus que escolheu? Será que eu me precipitei? Não importa, você já foi diante de Deus, então daí para frente, continue. Se você não pensou isso antes, né? Agora não é o momento de desistir, é o momento de continuar, vencer todas essas coisas. Porque o maior casal que a gente possa ver e possa dizer assim, poxa, eu quero me espelhar neles, poxa, eu tenho um carinho tão grande, né, que a gente fica aqui assim, será que existe isso mesmo? Cada um de nós podemos pensar ou imaginar, né? Já conhecemos algum desses casais que não suportaram a jornada, né? Aquele amor que a gente pensava, poxa, eu quero para mim também, eu queria ser assim, né? Tão delicado, tão isso, tão aquilo, cheio de ideias, cheio de surpresas, mas nem isso sustentou. Porque se não tiver o amor de Deus, se não tiver a legislação de Deus agindo em nosso meio, nunca vai suportar o nosso relacionamento. Uma coisa pequena, né, simples, vai derrubar toda essa estrutura que a gente pensa que nós temos no nosso dia a dia. Então precisamos estar firmes e constantes nessa jornada, para que possamos seguir em frente e possamos chegar àquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Nós vamos ver aqui algumas coisas que nós precisamos fazer para que possamos tentar chegar àquilo que nós queremos, né? Estarmos juntos e enfrentarmos essas diferenças. Tenha clareza sobre as mudanças que exige do seu parceiro, né? Nós cobramos tanto, né? Queremos que o outro seja da maneira que nós somos. Talvez se ele fosse assim seria melhor para mim. Talvez se fosse assim, né, o amor crescesse mais, né, eu pudesse ser mais ainda um para o outro. Mas vamos dar um exemplo. É como se a mulher, claro, tem mais habilidade em cuidar da casa, né? Esse é o trabalho do dia a dia. Hoje, um pouco menos, né? Porque às vezes os dois trabalham, certo? E claro, a tarefa ainda dizem que é da mulher, né? Mas tem que ser dividida entre homem e mulher no seu dia a dia. Mas mesmo assim, às vezes a mulher pede ajuda do companheiro, mas por mais que ele faça, ela vai ver que tem alguma coisa que está errada. Por mais que ele limpou, vai achar uma sujeira ali. Poxa, você não fez nada, você fez de qualquer maneira. Então é um exemplo daquela coisa que a pessoa quer que o outro faça. Mas quando o outro ajuda, né, ela quer perfeição igual a que ela faz. E às vezes não dá, né? É difícil você ser igual ao outro. Você quer que ele faça a mesma coisa que você faz. Quem tem a prática é quem faz a rotina mais e mais, né? É aquele que está ali na sua labuta, sabe como fazer um pouquinho melhor do que você. Agora, se você ensinar e ter paciência, aí a coisa vai melhorar. Não vai sair do jeito que você quer, mas vai ajudar um pouquinho. Amém? Então é isso que acontece. Aí as brigas começam por simples coisa. Você quer ajuda, a pessoa dá ajuda, mas você vai reclamar porque não é daquela maneira que você pensou que tinha que ser. Então não vai exigir uma coisa e você vai, né, novamente brigar com aquilo que você quer realmente que aconteça. Agora, valide seu parceiro, ou seja, compreenda os seus sentimentos, os seus pensamentos.
cada um de nós somos diferentes, né? Às vezes bate alguma coisa, né? Pode ser que às vezes bate, é normal também acontecer. Mas um está pensando uma coisa, outro está pensando outra. Outro está torcendo que os pensamentos sejam iguais. Um fala, mas o outro está lá viajando, procurando uma ideia de como vai fazer com que o parceiro atenda a ele, né? Ou a ela. Então são os nossos pensamentos rolando de maneira que venha a ajustar naquilo que nós necessitamos, daquilo que você necessita. Mas só que não é o que eu necessito, não é o que ela necessita, é o que é bom para que os dois estejam naquilo que todo mundo quer, né? Fazer o outro feliz. Então valide, né, seu parceiro, seja firme com ele, mesmo que o seu pensamento não seja esse, mas fique lá na sua, pense aquilo que ele falou, né? Veja de uma maneira melhor você pensar naquilo, e depois as coisas desistem. Tantas coisas acontecem porque nós somos apressados, né? Por mais que a gente diz que Deus tem o seu tempo, mas a gente nunca espera esse tempo. A gente quer que aconteça logo, mas o tempo é dele. A gente fica continuando dizendo, né? A gente diz para o outro, mas eu não quero saber não, estou dizendo que é ele que lide com esse tempo, eu não quero lidar, né? Aí a coisa só acontece na hora, né? Na permanência de Deus, mas ninguém quer aceitar isso. Nós queremos o tempo certo de cada um de nós. O que é que nós temos que fazer? Colocar diante de Deus. Ir para a legislação do reino, qual é? Orar e esperar que aconteça aquilo que você precisa. Senão vai entrar em conflito, né? No seu dia a dia, na sua jornada. Mesmo que a coisa aconteça, que seja certo, não é? Lá em casa acontece, né? E aconteceu. E até hoje a coisa não foi feita, porque houve conflitos, houve, né, determinados atritos, mas Deus nunca deixou que acontecesse. Porque meu irmão, ele mora sozinho, né, no fundo lá onde eu moro, uma casa atrás da outra, e ele tinha e tem a mania ainda, né? A gente tenta, né, fazer com que isso não aconteça muito. Mas logo quando nós casamos e tudo, o pessoal ali juntava papelão, a Cabel, não tinha Cabel, o fundo da Cabel era para casa, lá na rua que eu moro. Então a Cabel juntava um monte de papelão, certo? Aí ele recolhia aquele papelão e ficava onde? Do lado de casa. Claro, é a casa dele e aquele lugar ali também é dele. Mas enchia de papelão. Você sabe aquelas coisas pretas, aqueles plásticos pretos que o pessoal come na rua? Então pronto, aí tinha que cobrir porque podia chover, né? Aí cobria, e quem entrasse lá em casa parecia uma casa de quê? Aqueles papelão todo do lado da casa, um monte de papelão, e não era só papelão não, tinha outras coisas, papelão que tinha mais. Então, a Thelma sempre estava ali, não pode isso acontecer, esses papelão aqui é a nossa casa, sei o que eu digo. Vamos lá, como é que resolve esse problema? Aí ela pensava assim, não, é irmão dele, ele não vai brigar com ele, não vai querer brigar com ele. Então quem sobra é para mim que não gosto disso aqui, que dá uma aparência ruim na casa, né? Eu ficava no dilema, mas é uma área que é dos dois. É a área que pertence às duas casas, todas as casas que estão ali no meio, a área é de tu dizer assim, não é minha só. Aí eu dizia, olha, minha casa é da porta para dentro. Então enquanto o papelão não entrar aqui, para mim está tudo bem. Mas para ela é diferente, né? O papelão já incomodava ali. Como resolver esse problema? Orando, esperando o tempo de Deus. O que é que ela imaginou? Fazer um muro, claro. Disseram que a sombra de dúvida disso era o quê? Ele ficava revoltado, que não sei com quem sou, porque eu nunca disse que ia fazer muro nenhum, né? Que eu ia fazer aquele muro e ele ia ficar revoltado contra mim. Claro, já contra ela piorou ainda.
Se eu era irmão, como imagine ela. E aí foram anos e anos esse problema, né? Tinha dia que não tinha, parece assim, nem existe esse problema, né? Parecia que não existia. Tinha um dia que parece que a bomba explodiu, né? Esse problema parecia um transtorno, voltava tudo de novo. O que é que eu posso fazer, né? São duas brigas, atender a duas pessoas. Ela tá certa, tá. Ele tá certo, um tempo tá. O problema é que ficava muito tempo aquele papelão ali sem vender. Para ele tirar aquele papelão ali para ir vender, ela demora. Se ficasse 1, 2 dias, não tinha problema nenhum. Mas ficava ali o tempo todo. E às vezes até se perdia o papelão ali. E não era só o papelão que eu disse, né? Era a porta. Você já viu essas pessoas que catam tudo que tem na rua? E ele não cata não, os outros que mandam. Ele não precisa ir para a rua catar não. É porque os trabalhos que ele faz, vai numa casa, na outra. Ah, isso aqui eu não quero mais não, leva. Isso aqui não... Para ele é para ganhar muito dinheiro. Mas não, a porta ficava lá, o cupim comia todo. Quando a porta se acabava, ele botava na porta ainda para se acabar lá na frente. E isso era muitas coisas. Isso acabou. Esse muro nunca foi feito, porque Deus não permitiu, né? Porque se fosse eu e ela, certo? Eu estava seguro mais, mas por ela realmente, eu disse a ela, não tem problema nenhum. Comigo não tem problema, meu filho. Você quer fazer o muro? Eu faço. Não tem problema nenhum, não. Só tem uma coisa. Tome aqui, guarde o dinheiro do pedreiro. Pedreiro, ele tem que trabalhar e tem que receber. Ele não vai esperar eu juntar dinheiro. Tem que juntar o dinheiro do pedreiro. O material você compra aí, bota no cartão, não tem problema não. Mas, nesse conflito todo, certo? Acabou, o muro não foi feito. Porque Deus não permitiu. Porque a paciência teve, porque as orações foram, né, pedidas a Deus, e Deus fez, como diz no templo, porque dia que ela dizia, não precisa, não vou fazer esse muro não sei o que, daqui a pouco volta a história do muro, né? E as coisas não passaram não, né? Melhorou um pouquinho, que entrou mais outras pessoas que ajudam, né, a que ele não faça isso, mas é difícil, que às vezes o pessoal mesmo, o próprio colega dele, né, parece que sabe, né, que ele ajunta essas coisas e sempre lembra, olha, leva para lá, que ele quer, que ele vai vender, que ele vai fazer isso e aquilo. Mas se ele soubesse um pouquinho, ele faria, né, disso um ganho de dinheiro, como muita gente faz. Agora, como diz o terceiro ponto, encontrem o caminho do meio. Quando um tenta convencer o outro do seu argumento, vai vencer? Não vai, né? Então nós temos que achar o caminho do meio para esse conflito. Como resolver essa situação, né? Não tente, né, fazer com que o outro aceite seu argumento. Vamos fazer da maneira, né, com a sabedoria de Deus, que possamos encontrar esse caminho do meio, para que tudo saia perfeitamente bem, para que não haja nenhuma ferida em cada um de nós, para que possamos vencer o nosso dia a dia. Aqui diz assim: lidar com diferença no relacionamento não se trata de tentar descobrir quem é o culpado. Trata-se de exercer tolerância, validação e compreensão. Quem é o culpado? Nem eu, nem você. Nossas naturezas são diferentes. Nossos desejos são diferentes. Ah, mas agora nós somos um. Não temos que ser, né, nesse um pensamento. Mas para ter esse um pensamento, existe todos esses conflitos. Tudo aquilo que quer impedir de nós chegarmos àquilo que nós desejamos. Então, eu quero A, ela quer B. Como é que faz? Como nós pegamos aqui o último, né? Como nós encontramos esse caminho do meio
para agradar os dois, para dizer, olha, vamos fazer dessa maneira, é boa para você, não, a minha maneira é dessa maneira, a minha aqui, e vai ajuntando tudo até formar aquilo que dá o consenso para cada um de nós. É isso que nós vivemos no nosso dia a dia. E para que nós possamos fazer com que isso cresça, né? Para que nós possamos lutar contra tudo isso que acontece naturalmente na vida de qualquer casal, né? De qualquer duas pessoas, talvez nem precise ser casado, né? Amigos, colega de trabalho, tudo isso acontece com relacionamento entre um ou outro. O que alimenta o relacionamento para que as diferenças possam ser quebradas? O diálogo. Sem conversa não dá, né? Sem conversa é difícil. Então imagine até uma para mim, porque eu sou um calado demais. Então são dois que ajustam, certo? Quem convive comigo também sabe, quem me conhece, né? Sabe que eu sou muito calado. E aí é trabalho para que isso aconteça, um relacionamento. Mas graças a Deus, né, sempre tem aquele caminho do meio, que esse diálogo se abre. Amém? Se você começar a conversa, eu não paro, mas para eu começar é difícil. Né? Para eu iniciar é difícil, mas se você começar, aí eu vou longe. Então, seja tolerante, é mais um alimento para esse relacionamento. Valorize as ações um dos outros e cobre menos um dos outros. Mas como eu posso cobrar menos? Como é que vai resolver o problema se eu cobrar menos? Você pode cobrar, mas cobrar menos, né? Tenha atenção, quer cobrar menos, cobrar no momento exato, naquele momento que você sabe que não vai ter atrito. E isso só o quê? Só com a direção de Deus para nós chegarmos a esse ponto de equilíbrio. Sempre vai ter esse momento que a pessoa está feliz demais, que ele não vai brigar nada com você. Aí é o momento de chegar, é o momento de entrar e aí resolver a situação, né? Quebrar um pouquinho daquilo que precisa ser quebrado e ter respeito um pelo outro, né? Respeitar um ao outro. Nós temos no nosso dia a dia essas tarefas a ser cumpridas, como a irmã falou aqui, né? É difícil para mim participar de relacionamento em relação a fazer acontecer, porque se fosse um tempo para ela me deixar, ela tinha toda a razão, certo? Como eu sou calado, eu sou muito difícil também a muitas coisas. Se você quiser, como diz assim, né? O animal, quando tem aquele pulso que empaca, é só você insistir em me mandar fazer alguma coisa. É difícil para mim. Eu posso até fazer, certo? Mas não vai ser legal, nem para mim, nem para a pessoa. Porque você sabe da maneira que vai sair, né? Eu não vou ser estúpido nem nada, certo? Mas acho que a atitude já sai, a estupidez, sem poder provocar, sem nada. Acho que um olhar, uma coisa diferente, eu sei que sai de mim. Eu não grito, não faço essas coisas, é muito difícil. Mas eu sei que algo diferente sai. E qualquer um nota, né? Não precisa coisa muito não, qualquer um nota o que acontece. Então, para que essas coisas aconteçam, nós temos que vencer. Então eu tenho que ter alguma coisa, que é esse que ele fala aqui, que é o caminho do meio para vencer certas coisas que são difíceis para mim. Então, se isso está perdurando até hoje, é porque resolveu esse caminho do meio, né? Então eu faço de tudo que eu posso fazer, que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, né? Para cobrir aquilo que para mim é muito difícil, certo? No nosso dia a dia. Então tudo isso nos leva a chegar ao ponto que nós precisamos no nosso dia a dia, né? Então devemos aceitar uns aos outros a nossa diferença.
O principal é entender que nossos desejos não estão no centro do mundo, e sim o bem está em conjunto. Então nós queremos realmente chegar àquela coisa de ser a atenção, mas o melhor é o bem estar em conjunto, é nós sermos um, e isso é o que importa para cada um de nós. É isso que podemos nos tornarmos um no nosso dia a dia. Então ele diz: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Então jogamos fora tudo aquilo que o mundo nos ensinou, contrário daquilo que Deus nos ensina. As nossas armas são poderosas de Deus, capazes de destruir essas fortalezas, né? Quebrar toda essa diferença e fazermos vencer aquilo que é normal no relacionamento. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Então, não adianta, eu vou sair vencedor, né? Eu consegui, eu venci. E aí, quem você derrotou? O seu maior parceiro, o seu companheiro, é esse que você quer? Derrotar o seu aliado, né? O seu próprio amor? Não. O que nós queremos é estarmos juntos, firmes e constantes nessa jornada. Então, o que nós precisamos é mantermos firmes nessa legislação que é a palavra de Deus. Nesses 66 livros que nos ensina, né? Tantas jornadas, tantos erros e acertos dos nossos irmãos, daqueles que lutaram tanto para que chegasse até nós a sua história e nós pudéssemos dizer: nós podemos vencer, né? Nós podemos vencer o nosso dia a dia. Nós podemos também chegar até lá com a fé e a experiência que Deus tem nos dado para alegrarmos o nosso dia a dia. Então, o maior versículo, o maior mandamento que a gente manda um para o outro é esse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Seja essa a base do nosso relacionamento, o nosso amor, né? O amor que Deus nos deu para que sejamos um só no nosso dia a dia. Amém? Então, que vocês possam realmente vencer as suas diferenças, quebrar suas barreiras e seguir até o final, até que a morte nos separe. Amém? Vamos colocar em pé? Já estamos 5 minutos. Amém? Que possamos realmente estarmos juntos nessa jornada. Sempre orando um pelos outros. Nunca damos por vencedores nem vencidos, né? Nunca se alegrando pela derrota dos nossos irmãos. Sempre tentando, né, ajudar uns aos outros naquilo possível, né, que as pessoas atendam, certo? Aquilo que nós queremos passar para eles. A decisão é de cada um. Nós não podemos, né, fazer aquilo que o outro tem que fazer. Nós apenas pedimos a Deus que isso aconteça. Amém? Que os nossos irmãos que já estão unidos continuem, e aqueles que estão no caminho, né, cheguem até essa vida maravilhosa de casado, e aqueles que se separaram possam voltar nessa jornada, né? É o nosso pedido ao nosso Deus para que tudo isso aconteça. Amém?